pegar o meu livro e ler e pedir às forças superiores que me tirassem daquele sufoco. Gente, quando foi 2h da manhã, a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida, a luz racional apareceu na minha cama, diante a minha perna, e a minha perna ia parando de pular. E a imagem de seu Manuel veio ao lado esquerdo da minha cama, sentou-se ao meu lado, eu estava lendo o meu livro, e a dor foi cessando, a perna foi parando, e a luz brilhando cada vez mais diante da minha perna. Às 3h da manhã, eu consegui dormir, e dormi. Acordei às 5h, sentei na beira da cama, minha perna não pulava mais. Eu fiquei em pé, andei. Gente, eu andei, eu não andava. Minha perna ficou firme no chão e eu andei. E foi um pânico, gente, no hospital, pois não foi só eu quem vi. As doentes que estavam ao meu lado diziam: Deise, apaga a luz que a dor para. Você vai conseguir dormir. E a outra doente ao lado disse: a luz dela está apagada. Mas tem uma luz na cama dela. Sim, tinha uma luz na minha cama. E médicos, enfermeiros assistindo. E eu, gente, andando no hospital. O livro Universo e Desencanto me fez andar. Vocês todos me assistiram a esses 8 dias dentro desse hospital. Todos vinham olhar minha perna. Cada um dizia uma coisa. Eu não tenho palavras para agradecer o que me aconteceu. Foi muito lindo. Mas mesmo com o mínimo de propaganda possível dentro do hospital, eu já deixei muitos leitores, muitos confiantes e sabendo da realidade, a pureza, a coisa mais linda que está contida no livro Universo em Desencanto. Diante dessa narrativa, difícil é para mim dizer algo, porque a emoção que me invade é muito grande, não obstante ser um brincalhão, um pândico, um gaiato até, na excepção da palavra. Porém, tudo isso que a minha filha obteve, eu cheguei aqui na quinta-feira à noite, que antecedeu esse fato, e disse: seu Manuel, eu sempre lhe pedi, e sempre pedi demais, mas hoje eu lhe peço com o coração, veja minha filha que eu estou desesperado. Ele disse assim: eu vou lá ver, eu vou estar com ela hoje. E tudo isso foi o que ela narrou, a confirmação daquilo que ele havia dito, que lá iria, lá esteve, lá se fez presente, lá me concedeu mais essa glória. Não tenho palavra para agradecer, porque estou embargado, alegre, feliz, e inclusive me é difícil as palavras. Boa noite a todos. E a senhora Nancy Cortes, moradora Rua 227A, número 281, apartamento 101, setor universitário, Goiânia, Goiás, encontrava-se numa clínica recém-operada e sofrendo muito. Pediu ajuda ao racional superior da Terra e imediatamente ele se materializou de barba, como apareceu em Barra do Garças. Ele estava deitado na cama do seu acompanhante, que estava vazia. Sorriu para ela e as dores sumiram completamente. E retornando para o seu apartamento, continuou a ser assistida pelo racional superior, que também lá se materializou de pé, olhando para ela. Em sua residência em Barra do Garças, o representante do mundo racional se fez presente, fazendo sentir o forte cheiro de cigarro de palha. Dona Nancy chamou seu esposo, que também sentiu, e na casa ninguém fuma. Este fato tem se repetido com inúmeros leitores, que o senhor Manuel se identifica com um cheiro de cigarro de palha, de fumo de rolo, anunciando a sua presença. O relato
que vamos mostrar agora é de Silvia Retke Silva Veiga, aqui do Rio de Janeiro, onde mora a rua Senador Furtado, 113A, apartamento 301, casa 4, Praça da Bandeira. Ao terminar a leitura do primeiro volume, Silvia foi despertada pelo desejo natural que todo leitor da obra sente de divulgar o conhecimento racional para o bem de toda a humanidade. Impossibilitada de sair de casa devido aos afazeres domésticos, desejou que alguém aparecesse em seu lar. E para lhe dar a oportunidade de falar sobre o universo em desencanto, o próprio racional superior da Terra se materializou como pessoa humilde. Vejam como Silvia descreve o encontro. Foi quando tocou na minha porta um senhor alto, moreno, aparência humilde, carregando uma sacola surrada. Tocou em minha porta e eu atendi. E pedindo que se eu pudesse ajudá-lo de alguma forma. E eu corri dentro de casa, procurando o que eu pudesse dar para ajudá-lo. Peguei umas coisinhas assim, dei de alimentação. Mas a minha intenção, a minha vontade mesmo, era de divulgar o livro Universo em Desencanto. E assim eu fiz. Eu lhe disse: olha, senhor, no momento eu sei que o senhor está numa situação difícil, mas assim que o senhor melhorar, pelo seu bem e de sua família, compre o livro Universo em Desencanto e participe da cultura racional. Só sei que, terminando eu de dizer e divulgar, ele sorriu para mim muito brandamente, muito felizmente, e disse: Deus a abençoe. E eu entrei e ele foi-se embora. Passado algum tempo, eu vim hoje aqui dando meu testemunho pela primeira vez no retiro dos livros Universo em Desencanto, no retiro do Racional Superior da Terra. E olhando pelas fotografias aqui do pátio, foi quando eu vi a fotografia de um senhor e perguntei: esse senhor é o seu Manuel Jacinto? Foi ele? Aí uma senhora me disse: é. Eu falei: só que agora ele está mais magro, não está? E essa senhora me disse: está. Eu falei: pois, minha amiga, justamente foi o Racional Superior da Terra, este senhor que aqui está, que esteve em minha porta, justamente no dia que eu passei o dia todo pensando e desejando que alguém aparecesse para que eu pudesse divulgar. Para verem que o Racional Superior da Terra aparece em todos os lugares de formas diferentes para não impressionar. Se apresenta de olhos azuis, loiro, como um velho, como um mendigo ou como um pobretão. As roupagens são todas diferentes. A pedagoga Lucelena de Carvalho percebeu um velhinho de chapéu seguindo-a no centro de Curitiba, Paraná. Logo em seguida, reconheceu nele o representante do mundo racional na Terra. Saiu a passos largos em sua direção até perdê-lo de vista. Lucelena reside na rua Prefeito Ângelo Lopes, 443, apartamento 23, conjunto residencial Gomes Filho, bairro Cristo Rei. Nos conta o senhor Nelo Marchetti, de São Paulo, que caminhando despreocupadamente pela rua Dom José de Barros, viu o Racional Superior da Terra levitando a uns 3 metros de altura, desaparecendo logo em seguida. Ele nos conta ainda de uma senhora que, mesmo antes de conhecer a obra, recebeu a presença do senhor MJC em sua casa quando sentia fortes dores. Ficou completamente curada e somente dias depois, em contato com a caravana racional de São Paulo, é que pôde compreender o que havia acontecido. Já o deputado federal, senhor Ladislau Cristino Cortes, preocupado com seus negócios, viu o representante do mundo racional na Terra sentado em sua cama. No mesmo momento, recebi um telefonema do Rio de Janeiro, do senhor Manuel, que confirmou sua presença, mandando que se tranquilizasse, que não se preocupasse, que seus problemas seriam resolvidos. Ele ficou calmo e pôde dormir em paz. Também não era para menos. E sua filha Isabel Cristina Cortes, na sala de espera do dentista, viu um habitante do mundo racional em forma de uma luz comprida e vários outros formatos
de onde surgiu naturalmente o racional superior da Terra que estava levitando e sorrindo para ela. Ao chegar em casa, muito emocionada, contou para a sua família que reside à rua 227A, número 281, setor universitário, Goiânia, Goiás. Dona Anaísa Olim também já viu no seu apartamento em Copacabana o racional da Terra por alguns instantes caminhando em sua direção. Sentiu grande leveza e bem-estar. E o seu esposo várias vezes viu o racional da Terra sentado em sua cama e contou para sua esposa, a senhora Anaísa Olim, que corresponde pela caixa postal 78019 de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Cristina Marques Nascimento, residente à rua de Vila Gilda 37, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, voltava para sua casa tarde da noite numa rua deserta quando deparou-se com um grupo de pessoas de branco. Um deles, muito alto, cor de bronze, a fez parar e entrou em seu carro. Neste momento, algo indescritível aconteceu. Cristina sentia-se em outro plano, cercada por inúmeras pessoas e uma paz muito grande a invadiu. Mais tarde, quando deu por si, já estava bem próximo à sua casa. Parou e naquele momento, ao verificar, não havia mais ninguém em seu carro. Soube posteriormente, por intermédio de parentes leitores, que se tratava do racional superior da Terra, protegendo-a de possíveis assaltantes imaginais. Durante a inauguração da Casa Racional de Veículos, o proprietário Murilo Sérgio Soares Carneiro, mais conhecido por Murilinho, foi indagado por um amigo. Quem é aquele homem que está na fotografia? Murilinho disse quem era e o amigo falou: ele estava aqui agora mesmo. Procure por ele que ele deve estar por aqui. Foram procurar e já havia desaparecido. A loja está localizada na Avenida Monsenhor Félix, 926, Loja E, Irajá, Rio de Janeiro. Já o Anísio Cipriano da Silva, quando conheceu o senhor Manuel Jacinto Coelho, não acreditou que aquelas maravilhas todas que a ele estavam sendo divulgadas pudessem ser mesmo verdade, apesar da confiança que lhe inspirava a pessoa do mestre. O Racional da Terra prometeu provar-lhe a grandiosidade das revelações do mundo racional e disse: eu vou à sua casa lhe botar bom. Isso porque Anísio estava muito doente. E quem nos relata a emocionante visita é o jornalista, conferencista e professor de cultura racional, senhor João Cruz. Vejam a seguir. Nessas alturas, estávamos os três e o mestre com a mão na minha perna e botou a mão na outra perna do Anísio e disse: Anísio, você não acredita porque não conhece, mas eu vou te provar que existe forças que você desconhece. Eu vou te fazer uma visita, vou à tua casa e vou te botar bom. De manhã cedo, é homem que levanta cedo, ele levantou e chegou na sua sala, encontrou em pé no meio da sala o senhor Manuel Jacinto Coelho. Estava o senhor Manuel e ele disse: ô, senhor Manuel, o senhor aqui, cadê o João Cruz? Ele disse: o João Cruz está cuidando da vida. Ele disse: mas senhor Manuel, que alegria o senhor na minha casa. Conversou com o senhor Manuel, deu a mão, abraçou, e aquele diálogo ao vivo, mesmo de tocar na pessoa, um abraçar o outro. E depois de uns 5 minutos aproximadamente de conversa, o senhor Anísio, admirado e satisfeito do senhor Manuel estar lhe fazendo uma visita, e o senhor Manuel olhou para ele, ele olhou para o senhor Manuel e disse: Anísio, sabe o que eu vim fazer aqui? O Anísio disse: não, senhor Manuel, eu vim aqui porque você não acredita. Essas foram as últimas palavras dele. Levantou as mãos nesse sentido e de cada dedo, conta o Anísio, saiu um facho de luz formando um belíssimo arco-íris dentro da sala do Anísio, e ele desapareceu no meio do arco-íris. O Anísio, emocionado, deu um grande grito, mas um grito daqueles que acordou todos os vizinhos do edifício.
A emoção foi tanta que ele entrou em estado de choque e procurou o primeiro médico. Não acreditando no que o médico disse, procurou o segundo e o terceiro e todos disseram uma coisa só: o senhor não tem nada, está em estado de choque motivado por uma forte emoção. Com essa visita, o senhor Anísio recebeu uma grande proteção, que de pobre se tornou milionário e ficou completamente curado. Como podem ver, o racional não para um só minuto, para a salvação de todos, para a recuperação de todos, para o brilhantismo de todos, para que todos brilhem racionalmente. Elizabeth Reis Paz também já foi privilegiada com a presença do racional superior materializado. Estava numa fazenda em Britânia, estado de Goiás, quando viu chegar um senhor cor de bronze vestindo roupas brancas. De sua mão espalmada saiu um facho de luz e viu através de seus olhos brilhantes uma grande casa branca. Disse para ela iniciar o estudo da cultura racional e que estaria ao seu lado lhe protegendo. Após orientá-la sobre o que precisava, ele desapareceu, deixando em seu lugar uma luz muito bonita. E assim é a missão do Salvador da humanidade, trabalhando incansavelmente, noite e dia sem parar, para promover a racionalização entre os povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça, o mundo racional, e saberem como voltar para ele. Em sua mão estão os traços que indicam sua missão tão sublime de paz, de amor e de fraternidade. O cruzamento significa a união dos dois mundos em um só. O mundo do animal racional unido ao mundo da origem de todos, o mundo racional. Um pouco mais abaixo, a bandeira branca da paz, a bandeira da racionalização dos povos. Ao ser abordada na rua por um senhor alto, cor de bronze, que a cumprimentou com a mão direita espalmada, Marleide ficou perplexa. Pouco antes, ela havia discutido e estava muito nervosa. E este homem descreveu tudo o que se passou como se tivesse presenciado. Deu-lhe várias orientações e se retirou ao vê-la em paz e tranquila. Num sábado, ao passar pelo centro de São Paulo, Marleide viu sua foto exposta na livraria Racional e disse: "É este o homem que falou comigo." Entrou e perguntou quem era. Foi dito: "É o racional superior da Terra, dono dos livros Universo em Desencanto." Feliz, adquiriu o livro e hoje é uma grande colaboradora do mundo racional. Marleide Alves Costa reside em São Paulo, capital. Chamamos a atenção de todos para vários casos que foram relatados pelo Sr. Paulo Benatti aqui mesmo no estúdio da TV Racional. Chamo-me Paulo Benatti, sou leitor do livro há 18 anos. Vou relatar os episódios que passaram sobre materialização do racional superior. Dado este convívio com o racional superior há 18 anos, muitas coisas eu já vi. Pelo ano de 1969, eu me reencontrei com uma amiga de infância, Dona Sônia de Freitas, esposa do senhor Valmir, diretor da Petrobras. Dona Sônia, quando me encontrou na rua, olhou-me e falou: "Paulinho, mas que coisa linda atrás de você. Esqueci até de dizer que estava com saudade de você. Mas essa luz linda, além dessa luz, um homem moreno, forte atrás de você. Que isso?" Então disse-lhe: "Sônia, eu leio um livro, Universo em Desencanto. A energia que determina o conhecimento, o racional superior, foi quem escreveu esse livro. Ele está sempre nos protegendo. E como eu sou leitor desse livro, eu tenho merecido esta proteção. Então estou sempre acompanhado por esta energia." Já no ano de 1970, era um empreiteiro na ponte Rio-Niterói. Estávamos construindo um brace
uma peça muito grande dentro do mar, com 21 metros de altura. Estavam o mestre Orlando e o mestre Aloísio no último andar da torre, e eu subindo. Lá em cima, ao chegar, o tempo começou a mudar. Começou a ventar, a peça começou a trepidar um pouco. O senhor Orlando, mestre desta obra, gritou: "Cuidado, Paulo Benatti, atrás de você tem um senhor que vai cair." Quando eu virei para olhar, estava atrás de mim o meu mestre, o racional superior materializado. Aquele senhor moreno alto, e eu fiquei vibrando de alegria. Naquele momento eu fui conduzido pela força do racional superior para descer daquela peça que começava a se movimentar. Infelizmente, neste dia perdemos um homem. Um operário da nossa obra veio a falecer por queda desta mesma peça. Em 1974, trabalhava em minha casa uma senhora chamada Dona Wanda, serviços domésticos para minha esposa Lita. Essa senhora começou a reclamar que em um retrato que tinha junto a um jarro de flores brancas, um senhor moreno, que era o racional superior com uma faixa na testa, se retirava daquele quadro e andava atrás dela em todos os cômodos da casa. Esta senhora nos falava isso, e eu dizia: Dona Wanda, essa energia, o racional superior, é para proteger essa casa. Se a senhora está fazendo o seu serviço, se a senhora não tem maldade, continue trabalhando, que a força dele é só para o bem. Ao fim de 5 meses, nós não conseguimos conter essa senhora dentro de casa. Ela pediu as contas e foi embora. E essa proteção é constatada quando, em 1980, chamei um senhor para fazer um serviço de pedreiro em minha casa, e este senhor, ao entrar no cômodo onde tem esse retrato ao lado dessas flores, este senhor começou a ficar branco, pálido, tremendo, e a pessoa que me recomendou esse pedreiro, posteriormente me disse que ele tinha maus costumes e que esse senhor mexia nas coisas da casa dos outros. Eu fiquei muito agradecido do racional superior, que com sua materialização, ele fazia as pessoas verem que aquilo não era apenas um quadro, era uma energia viva que se materializava no momento que fosse necessário para dar garantia aos leitores do seu livro, aqueles que acompanhavam o conhecimento que dá equilíbrio e que faz todos nós retornarmos ao nosso mundo de origem. Moro na rua Gaspar, número 43, em Nova Iguaçu. Sou conhecido naquele lugar como leitor do livro Universo em Desencanto. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão com esses testemunhos grandiosíssimos, com infinidade de provas e comprovações, e por isso não vacilam um milímetro. O casal Palhares foi aqui do Brasil fazer uma visita aos leitores de Portugal, e a senhora Maria Manuela da Silva Vilhena, que mora à rua 41, lote 511A, primeiro direito, Brandoa, Portugal, contou a eles que tinha visto no centro da sala um senhor alto, cor de bronze, com uma faixa branca amarrada na cabeça. Eles tinham uma fotografia do racional superior da Terra e, mostrando, disse: "Foi esse?" E ela, emocionada, respondeu: "Foi esse mesmo." Desta maneira, era como os guias incorporavam no tempo que o senhor NJC era espírita. E essas incorporações eram feitas por habitantes do mundo racional aqui na Terra em socorro da humanidade, que por incorporarem humildemente como africanos, eram tratados da Umbanda da direita, que nesse tempo, quem se comunicava com eles, saíam dali na mesma hora com os problemas resolvidos. Eram entidades que contavam o passado, o presente e o futuro da vida de todos, verdadeiros deuses, pelos problemas que resolviam de imediato, e que eram confundidos como espíritos de africanos, para não dizer a sua verdadeira identidade, porque ninguém conhecia o mundo racional. Assim, passou-se essa época na tenda espírita Francisco de Assis, situada na rua Lopes da Cruz, 89, no Meier, e que foi fundada em 1928.
E esta foi a missão de um habitante do mundo racional materializado na Terra para trazer o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E em 1935 entrou a fase racional na Terra e foi ordenado ao Sr. NJC que fechasse as portas do centro e não atendesse mais ninguém, que o mundo ia entrar na Era do Fogo, em que todos iam passar por uma fase de salve-se quem puder e se puder, e que os que estariam com o racional superior estariam salvos. E assim é como se tem visto uma infinidade de provas e comprovações. E foi encerrada a missão dessas entidades na Terra. E ficou na Terra somente o povo da esquerda, que é esta umbanda materialista de orixás, dividida de uma infinidade de modos diferentes uns dos outros de praticar. Esta umbanda de orixás, que são filhos da terra e filhos do ar, por serem feitos pela mesma energia que nos fez a energia magnética, e por isso são nossos irmãos. Eles, habitantes do espaço, e nós, habitantes aqui da Terra, e vivendo ligados a nós por serem nossos irmãos, vivem no meio de todos com forças e poderes superiores aos habitantes da Terra. E por isso pintam e bordam com a humanidade, transmitindo na imaginação de todos o que querem que suas ferramentas passem e fazendo dos habitantes da Terra joguetes, por serem nossos irmãos em categoria e classe diferente dos seres humanos. Mas, por serem filhos do eixo da Terra, é que são denominados de Exus, de Ufos e Sufos. E por a humanidade também ser filha do eixo da Terra, é que todos são iguais, com diferença de sermos habitantes da Terra e eles do espaço, mas na mesma classe. Exus materializados e Exus em corpo de energia, habitantes do espaço. Mas tudo de uma classe só, por serem filhos do eixo da Terra. Para ver que todos os filhos do eixo da Terra são Exus materializados, os que vivem na matéria e os invisíveis com os corpos de energia magnética. E por serem feitos dessa energia, só são diferentes dos habitantes da Terra, que são feitos por duas energias, elétrica e magnética, transformada em líquido, que é o sêmen. Que eles, feitos pela energia magnética, são iguais aos do chão, e por isso são verdadeiros monstros, com chifre e rabo, e se materializam da forma que querem se apresentar. Como bichos, como gente, como pessoas falecidas, como caboclos, como pretos velhos, como espíritos de pessoas falecidas, de uma infinidade de maneiras diferentes. Essa é a umbanda de orixás, o povo da terra e do ar, o verdadeiro falso espiritismo, por serem os compadres interesseiros que só tem razão quem der mais. E por isso, quem se mete nesses meios por inocência vive mal e acaba mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Basta eles serem feitos pela energia magnética, e a energia magnética somente destrói por ser um mal puro, para verem o que é o espiritismo que existe por aí, que por não conhecerem vão admitindo o mal de si mesmo, sendo vítimas da fé, que para a lapidação tudo isso é muito bom, e que lapidação horrorosa e pavorosa. Enquanto todos estiverem ligados à energia magnética, o mal existirá sempre. Só deixará de existir o mal quando todos estiverem ligados à energia racional, a energia pura, limpa e perfeita do mundo verdadeiro da origem de todos. Hoje, a verdade das verdades são encontradas nos livros Universo em Desencanto, por ser feita pelo primeiro mundo, que é o mundo racional, para este segundo mundo, que é do animal racional. Livres pensadores que vivem desconhecidos de si mesmos, e passarão a se conhecer depois que conhecerem a energia racional que desenvolverá o raciocínio de todos. Passarão então a saberem quem são,
de onde são, de onde vieram, para onde vão e o porquê que todos assim são. E aí está o certo, o desenvolvimento do raciocínio, porque a verdade é uma só, é racional. Não existem duas verdades. Com o desenvolvimento do raciocínio, todos passarão a se conhecer e voltarão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Eis aí a fase do terceiro milênio, a fase racional, natural da natureza. Dona Concheta Bovo, uma velhinha muito simpática, que reside à Rua 3, número 12, Freguesia do Ó, São Paulo, é muito beneficiada e assistida pelo mundo racional. Até mantimentos ela recebe em sua casa, dados pelo